Olá, no Desinformando de hoje, a ruim da semana é sobre a carteira de motorista social. No S Informa, vamos continuar falando sobre letramento da desinformação. E no Fake Old, a velha história do Hitler que morou na Argentina. Desinformando está entrando na rede agora. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Desinformando. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Do meu lado, sempre presente, bem informado, o nosso pesquisador sobre desinformação, Diego de Deus. E olha, nós temos hoje uma comemoração. Parabéns para você, para nós, para você, para essa luta contra a desinformação. O Desinformando está fazendo 2 anos na rede. Aproveita que está aí, curte, manda para as pessoas que você gostaria que ficasse bem informada sobre a desinformação. Acompanhe os episódios anteriores aqui no nosso canal, o Democracia da Desinformação, e também lá no Spotify e também no YouTube Music. Você pode escutar todos os episódios passados. É muito gostoso mesmo que já tenha passado. A gente tem sempre informação nova, sempre conteúdo novo, que faz sentido agora mesmo, 2 anos depois. Aproveita aí, né, faz aquela maratonada, que é legal para você nos ajudar a esse combate ao grande mal do século, que é a desinformação. Um grande exemplo de combate é o que aconteceu essa semana com a ruim da semana. Pois é, pessoal, um grande avanço, né, foi a história da carteira de motorista social. Ou seja, você fazer com que mais pessoas possam ter condições financeiras para poder ter a sua carteira de motorista. Isso é uma coisa que já vinha sendo discutida durante o semestre, mas finalmente saiu agora no final do ano. Claro que já tem gente se aproveitando disso para poder fazer as suas fake news. Conta essa história para nós, Diego. E parabéns para você também, né? Parabéns para nós pelos 2 anos do Desinformando. Parabéns para nós, professor, é isso mesmo. Uma ótima semana para você, para todos que nos acompanham. Um prazer, né, fazer parte desse projeto relacionado a um tema tão importante para mim, que de fato a gente nota que é um problema muito grave da contemporaneidade, que nós aqui fazemos esse papel de tentar educar mediaticamente para enfrentar esse problema que é a desinformação, que tem seus efeitos práticos em diversas instâncias, como a gente sempre traz aqui no Desinformando, e uma dessas instâncias são, por exemplo, os golpes digitais, ou seja, tudo aquilo que é capaz de enganar as pessoas em alguma medida, a gente pode considerar como uma espécie de desinformação, considerando os diversos matizes, como a academia costuma chamar, que são essa diversidade que a desinformação se apresenta para nós. Nessa semana, a gente traz mais um golpe. Na semana passada também a gente trouxe um, mas hoje a gente traz um golpe que tem muito a ver com toda a discussão relacionada à nova CNH aqui no Brasil. E como tudo aquilo que é novo, que traz algum tipo de confusão para as pessoas, os golpistas e a desinformação também se aproveitam de contextos como esse para se fazerem presente no contexto midiático no qual nós estamos inseridos atualmente. Nesse caso, relacionado à CNH social. O que é a CNH social? Vamos lembrar que em agosto desse ano, o governo federal aprovou, né, uma lei que prevê a arrecadação do dinheiro de multas para destinar, para financiar a CNH daquelas pessoas que são socioeconomicamente vulneráveis. Portanto, aquele dinheiro que vem de multas e de outras coisas afins são utilizadas para financiar essa CNH. Porém, golpistas têm utilizado desse debate mais atual relacionado à nova CNH para conseguir acessar informações pessoais e também conseguir dinheiro de pessoas que acabam caindo nesses golpes. E aí a gente vê como que a inteligência artificial mais uma vez, é utilizado de maneira maliciosa para isso. Porque os golpistas, para além de utilizarem de uma linguagem muito institucional, muito convincente, que muito provavelmente é utilizada, que é criada por meio de ferramentas de inteligência artificial, eles têm site, eles têm uma série de questões que conseguem legitimar e convencer as pessoas de que aquilo é de fato uma informação verdadeira. Portanto, as pessoas ali achando que vão conseguir ter acesso à CNH social, elas acabam dando dados pessoais
para esses criminosos que são utilizados para conseguir mais dinheiro, que é utilizado para conseguir dar golpe em mais pessoas, tem essa finalidade, ela é invertida, né? Aquilo que era para ser um programa social que existe, que é real, mas que é utilizado para fins maliciosos por meio de golpes pessoais como esses que o UOL Confere, que a gente trouxe aqui, tem alertado. Não é só um, são diversos tipos de golpes utilizando a mesma narrativa, portanto, a importância da gente sempre ter isso em mente. O governo não vai entrar em contato com você, do mesmo modo que os bancos não entram em contato, né? É sempre uma coisa que os golpistas utilizam e são convincentes ao ponto de enganar as pessoas e fazer com que elas passem dados ou até mesmo dinheiro para esse tipo de golpe, para esse tipo de organização criminosa, por que não? Porque é uma sofisticação muito alta que a gente nota nesse tipo de ação, né? A novidade é um chamariz para fake news, mas eu não quero que você me responda isso agora, não. Vai ser lá no nosso último quadro Pré-Verdades. Porque agora nós vamos trazer a ciência para nos ajudar. Então, pessoal, no nosso quadro Essa Informa, como você sabe, são as pesquisas que estão rolando aí sobre desinformação, ou seja, dentro das universidades, dos núcleos de pesquisa, para que a gente possa cada vez mais estar municiado contra a desinformação. A gente batalha muito aqui, a gente costuma dizer que nós somos um videocast de literacia informacional, né? Ou seja, ajudar as pessoas a tentar entender, a ler a desinformação em benefício próprio, para que possa ficar precavido, mas que possa também utilizar, incorporar esse mal do século de uma maneira que ele não possa ser prejudicial a você, às pessoas em torno, e a gente fica cada vez mais atento. E aí, Diego, você está trazendo novamente essa história da literacia informacional, né? Que tem a ver com desinformando. Mas como é que é isso? Conta direito para a gente qual é esse novo texto que você traz para a gente. Isso mesmo, professor, dando continuidade, na verdade, à dissertação da Ludmila Fernandes Keles, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que fez uma dissertação sobre como que a desinformação ou os diferentes tipos de letramento para a desinformação poderiam ser aplicados em aulas de biologia no ensino médio, por exemplo. Então, uma interface muito bacana que ela estabelece. E aí, conforme a gente deu o contexto no último programa, de que ela identifica ali diversos tipos de letramento, de letramentos focados à desinformação, hoje a gente fala especificamente do letramento informacional, que é bastante comum, né? O que é o letramento informacional? Muito utilizado, por exemplo, pelo pessoal da ciência da informação, né? O pessoal da comunicação usa mais a abordagem do letramento midiático, mais uma preocupação sobre a mídia, e o pessoal da ciência da informação é mais preocupado com esse letramento para o uso social da informação. Aqui explicando de maneira bastante resumida, tá? Claro que existe uma profundidade muito maior do que isso que eu estou trazendo. Mas o letramento informacional, ele está muito atrelado a uma visão crítica sobre as fontes de informação. É o que a Unesco hoje em dia tem chamado de integridade da informação, né? A Unesco e a ONU, principalmente, entendem a desinformação como um problema que afeta a integridade de informações confiáveis, né? A reputação de fontes de informação que são confiáveis e assim por diante. Então, o que a Ludmila coloca aqui, parte de um documento bastante conhecido, que é o da Association of College and Research Libraries, né, que é um documento que estabelece uma definição de fato conceitual que é utilizado por muitos trabalhos, e vamos lembrar lá de 2000, portanto a gente vê que não é algo contemporâneo, trazendo sobre a noção de integridade da informação, que estabelece ali aquilo que deve ser considerado pelas pessoas que são informacionalmente falando letradas nesse caso, né, que tem a ver com as fontes de informação, onde eu acesso a informação para saber se ela é confiável ou não, e saber principalmente usar essa informação para cumprir um objetivo específico. Está aí, né, a prática social, ou seja, o conhecimento que eu tenho, mas principalmente o uso que eu dou a esse conhecimento socialmente adquirido para determinado objetivo. Nesse caso, qual o uso que eu dou à informação, principalmente considerando o cenário contemporâneo de desinformação, onde a integridade da informação também é afetada pela própria desinformação, pela informação falsa, pelas informações enganosas de maneira geral.
É importante a gente pensar, o trabalho é de 2000, mas a ideia que você abordou da literacia informacional, ela é do ser humano. A ideia de que o que é uma boa informação, o que devemos fazer com ela socialmente, não é do tempo atual, é desde sempre, né? Então, trazer esses teóricos, talvez essa visão teórica para esse tempo agora é fundamental para a gente não achar, para a gente começar a achar que estamos inventando a roda de novo, né? Falando em trazer coisas do passado, esse é o quadro, esse é o papel do nosso próximo quadro. Então, pessoal, foi que hoje a gente traz essas fake news antigas para até dizer para você que isso não é uma coisa moderna, né? Fake news sempre existiu. E uma coisa que sempre existiu, que nós estamos aqui do ladinho, é a ideia de que o Hitler não morreu e foi viver na Argentina. Isso é mais velho que a Serra. Talvez a nova geração não saiba disso, mas eu acho que o Diego veio trazer para cá não foi essa informação, reforçando essa informação. Mas a ideia, né, Diego, de que ainda tem gente se aproveitando disso para conseguir seus cliques e sua monetização, não é? Exatamente, professor. É atividade comunicacional, né? Portanto, é tudo aquilo que vai gerar engajamento, que vai gerar curtidas, compartilhamentos, comentários, que as plataformas identificam ser conteúdos relevantes, porque tem gerado atividade comunicacional, e isso é bom, né, para todo mundo. As plataformas lucrando a partir disso, e essas pessoas que querem aparecer por meio de teorias conspiratórias que não têm ali um embasamento científico também ganham notoriedade nesse contexto. É uma teoria conspiratória essa, né, de que o Hitler não morreu e que ele se refugiou na Argentina, muito numa esteira de informações verdadeiras, de fato, né, que alguns nazistas ali acabaram vindo para a Argentina ao término da Segunda Guerra. E para o Brasil também, e para a América Latina, né? Exatamente, né? Inclusive pessoas até hoje em movimentos neonazistas que a gente identifica, inclusive na internet, né? Inclusive no Instagram, que, enfim, a gente não consegue muitas vezes entender quais são os critérios que as plataformas utilizam para deixar esse tipo de conteúdo, esse tipo de pessoas aí figurando nesse tipo de ambiente, mas a gente nota que existe ainda uma série de teorias conspiratórias que dão conta, no sentido de que Hitler não morreu, veio para a Argentina, Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu, ele esteve presente no seu próprio velório, né? Inclusive um influenciador digital aí que compartilha várias teorias conspiratórias no Instagram, veio à tona na semana passada, um vídeo que teve muita repercussão também, mas é isso, né? São teorias conspiratórias. A função não é informar, a função Exato. é clique e monetizar. Isso que a gente tem que ficar esperto, né? Isso, e aí, isso. ficando esperto, para principalmente, é a função do próximo quadro. Roda aí. Exatamente. Pois é, Diego, vai aqui a provocação, né? Uma novidade, ela é sempre possível de gerar a desinformação, ou seja, veio uma grande novidade, uma bomba. Agora não precisa as pessoas mais passarem pelas autoescolas para poder ter só carteira de motorista. Pode saber que daí vem fake news? Com certeza, porque é isso. Tudo aquilo que é novo, aquilo que as pessoas não conhecem, vai ter alguém ali para criar uma desinformação, algo que é lógico, como é o caso das teorias conspiratórias, né? Por mais que não faça sentido ali, eles são capazes de reunir uma série de informações que são logicamente plausíveis, portanto, que fazem sentido, para que as pessoas consigam suprir essa falta de conhecimento sobre essa novidade. Portanto, aquilo que eu me quero estar informado. Puxa vida, é uma coisa nova. Aí a pessoa sai catando as informações de onde que foi, e aí abre o espaço para desinformação, né? É o que a gente tinha na pandemia, né? Todo mundo falando de tudo o tempo todo sem saber de nada, o que gerava a infodemia, como a própria OMS estabeleceu naquela situação, todas aquelas desinformações, não necessariamente relacionadas à saúde pública, mas as desinformações relacionadas à pandemia em si, né? Tanto no âmbito social, econômico, político, ideológico e assim por diante. Então é sempre muito importante a gente, em momentos como esse, não sair aí caçando informação ao Deus dará, porque provavelmente vai chegar muito lixo para a gente, mas ir em informações oficiais, nas fontes de informações oficiais,
considerando a importância de sermos também letrados informacionalmente falando para combater a desinformação. Viu, pessoal? Não é o Deus dará, mas é o Diego de Deus te dará uma informação bem mais adequada. E é isso, a gente encerra o nosso programa número 100. Olha que número redondo, bacana. 2 anos de desinformando. Esperamos mais 2, mais 6, mais quantos vier, enquanto essa praga existir aí. E a gente, como educador, como profissional da comunicação, ajudar para que isso tenha o menor problema possível, que a gente seja cada vez mais vacinado contra a desinformação. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. É isso aí, pessoal. Até a próxima e obrigado aí pela audiência e pela companhia ao longo desses 2 anos. Até mais.